vamos dar continuidade, né, ao estudo de Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7, versos 49 e 50. Então, o verso 49 diz o seguinte: Iti Madhye Chandrasekhara Mishiratapana Dukhihana Prabhupaya Karemi Vedana. A tradução é a seguinte: enquanto o Senhor Chaitanya Mahaprabhu instruía Sanatana Goswami, tanto Chandrasekhara quanto Tapana Mishra ficaram muito infelizes. Portanto, eles submeteram um apelo aos pés de lótus do Senhor. E o verso 50, que diz o seguinte: Kateka Shuniba Prabhu Tomara Nindana Napari Sahite Vechadi Badivana. Até quando poderemos tolerar a blasfêmia dos teus críticos contra a tua conduta? Deveríamos desistir de nossas vidas em vez de ouvir tal blasfêmia. Srila Prabhupada. Uma das instruções mais importantes de Chaitanya Mahaprabhu com relação ao comportamento Vaishnava regular é que um Vaishnava deve ser tolerante como uma árvore e submisso como a grama. Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kitaniya Sadahari. Deve-se cantar o santo nome do Senhor com estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua. Deve ser mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo senso de falso prestígio e pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Nesse estado de espírito, pode-se cantar constantemente o santo nome do Senhor. Contudo, o autor dessas instruções, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, não tolerou o mau comportamento de Jagai Madai. Quando eles prejudicaram o Sr. Nityananda Prabhu, ele imediatamente ficou irado e quis matá-los. E foi somente pela misericórdia do Sr. Nityananda Prabhu que eles foram salvos. Deve ser muito manso e humilde em suas relações pessoais. E se for insultado um Vaishnava, deve ser tolerante e não zangado. Mas, se houver blasfêmia contra o Guru ou contra o Vaishnava, a pessoa deve ficar tão irada quanto fogo. Isso foi exibido pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Não se deve tolerar blasfêmia contra um Vaishnava, mas deve-se tomar imediatamente uma das 3 ações. Se alguém blasfemar um Vaishnava, deve-se detê-lo com argumentos e razão superior. Se alguém não for experiente o suficiente para fazer isso, né, de argumentar, deverá desistir imediatamente de sua vida. E se não puder fazer isso, deverá ir embora. Enquanto Chaitanya Mahaprabhu estava em Benares ou Kashi, os sannyasis Mayavadi o blasfemaram de muitas maneiras porque, embora ele fosse um sannyasi, ele se entregava a cantar e a dançar. Tapana Mishra e Chandrasekhara ouviram essas críticas e foi intolerável para eles porque eram grandes devotos de Chaitanya. Contudo, eles não conseguiram impedir e, portanto, apelaram ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu porque esta blasfêmia era tão intolerável que eles decidiram desistir de suas vidas. Então, vamos retomar os versos, né? Nós estamos ali no Adi Lila, capítulo 7, versos 49 e 50, certo? Então, vamos contextualizar, lembrar, né? Qual é aquele contexto da passagem, da biografia do Sr. Chaitanya. Então, o biógrafo Sr. Chaitanya, né? Está contando ali que a história em que
a passagem que o Sr. Chaitanya estava passando por Varanasi. E ali os sannyasis Mayavadi o criticaram veementemente, fortemente. Diziam, você é um sannyasi, mas você fica cantando. Bom dia, Marcos. Você fica cantando, fica dançando, em vez de estudar o Vedanta. Enfim, falaram um monte de coisas terríveis, né? Blasfêmias, ofensas, que o Sr. Chaitanya não era letrado, não conhecia o Vedanta. Certo? Aí é interessante porque a descrição que é passada nesse momento, na reação do Sr. Chaitanya, é que ele sorri e se afasta. Certo? Aí na casa de Chandrasekhara, e é interessante porque o Sr. Chaitanya, ele é considerado uma grande personalidade, né? Se a gente for pontuar pelo ponto de vista histórico, ele é uma grande personalidade e um reformador. Logicamente que, na sua essência, os Vaishnavas sabem que o Sr. Chaitanya é a encarnação de Krishna, né? Que vem propagar os santos nomes, o canto congregacional. Mas se observarmos pelo ponto de vista histórico, Sr. Chaitanya é uma grande personalidade também que consubstancia esse aspecto de reforma. Por quê? Porque, veja mesmo, ele está na casa de Chandrasekhara, nesse momento, né, em que há o diálogo entre Tapanamija, Chandrasekhara e o Sr. Chaitanya. Só que Chandrasekhara é um Shudra. Srila Prabhupada explica isso nos significados. E por que o Sr. Chaitanya é um reformador social? Por quê? Porque ele é um sannyasi, né, uma posição na sua varna, né, seu ashrama mais elevada, né, uma posição social mais elevada, e ele está na casa de um Shudra. Ele aceita ficar na casa de um Shudra, né? Então, ou seja, ele quebra essas regras sociais para mostrar que o que é válido realmente não é uma questão herdada de varna e ashram, mas sim de devoção, né, de entrega ao Senhor Krishna. Então, ele está na casa de Chandrasekhara nesse momento. E aí, então, é interessante porque o que o Tapana Mishra e o Chandrasekhara argumentam é que ele foi blasfemado e era melhor que eles abandonassem suas vidas. Né? É uma medida bem radical e Prabhupada explica no significado que existem 3 formas de corrigir uma blasfêmia Vaishnava. A primeira é argumentando, certo? É explicando ao ofensor o caráter da sua ofensa e propor que haja um ajuste de conduta, uma correção. E se isso não for possível, ou seja, se essa correção não for possível pela argumentação, então tira-se a vida, que é assim algo bem dramático, né? Bem difícil, né? Bom dia. Bom dia, Marcos. Sim, o Marcos está colocando que tem uns obstáculos técnicos, mas eu estou persistindo. Tá bom, obrigada. Para a gente concluir, né? Que é uma passagem tão bonita do Chaitanya Charitamrita. E eu agradeço para o Paravyoma pelo convite. E aí, então, é uma medida radical, mas que Srila Prabhupada também coloca, que a medida, né, a terceira medida é sair, é se afastar. E isso é interessante, porque essa regra, né, básica, essa regra da tradição Vaishnava, ela é interessante, ela é atual. Por exemplo, se vocês lembrarem, hoje, no nosso meio social em que vivemos, a gente fala muito em comportamento tóxico, né? A gente ouve bastante no meio corporativo, do trabalho, e que os especialistas advertem, né, as pessoas a se afastarem de comportamentos tóxicos, né? Então é uma regra básica se afastar. Veja mesmo. E isso também está evidente aqui nas escrituras, no Chaitanya Charitamrita, né? Se afastar, não dar ouvidos. E é interessante porque depois que Tapana Mishra e Chandrasekhara, que estavam altamente angustiados por essa situação, que eles ouviram os sannyasis mayavadis impersonalistas blasfemarem o Senhor Chaitanya, depois que eles estavam altamente angustiados e dizendo, né, narrando para o Senhor Chaitanya que eles iam tomar alguma medida cabível, já que eles
se sentiram impossibilitados, impotentes de protegerem o Sr. Chaitanya. Aí o Sr. Chaitanya sorri, apenas sorri, e logo em seguida chega um Brahmane de Benares, convidando o Sr. Chaitanya a participar de um evento, né? Um evento de Sankirtana. Isso por quê? Porque o Sr. Chaitanya queria aliviar o coração dos seus devotos. Ele queria aliviar o coração de Tapanamija e Chandrasekhara, que estavam angustiados, né, pelo contexto da ofensa. Então, é assim, tudo se desanuvia, né? Tudo melhora, tudo ganha assim uma ambiência suave, uma ambiência leve, né? Porque estava muito pesado, o clima estava pesado, eles estavam muito angustiados. Tapanamija e Chandrasekhara, a ponto de dizerem: nós vamos tirar a nossa vida, porque ouvimos essa blasfêmia e não conseguimos fazer nada, né? A ofensa dos Mayavadis. E então, quando o Sr. Chaitanya sorri, chega um Brahmane na casa de Chandrasekhara e o convida para um evento de Sankirtana, de canto congregacional. E aí a gente vai observar os dobramentos, né, disso tudo através desse arranjo que o Sr. Chaitanya faz. Srila Prabhupada explica isso, né? Esse arranjo que o Sr. Chaitanya faz para que Chandrasekhara e Tapanamija, então, encontrem armistício e suavidade em seus corações, né? Que essa angústia seja desanuviada. E, dito e feito, foi assim que aconteceu. Agora é interessante que, no significado, né, Srila Prabhupada explica essas nuances desse comportamento Vaishnava, né? Se a gente observar como nós lemos ali. Por quê? Porque Srila Prabhupada explica que... Pode ficar, meu amor. Srila Prabhupada explica que, por exemplo, no passatempo em que o Sr. Chaitanya ele vê como o Sr. Nityananda Prabhu é tratado por Jagai Madai, ele fica tão irado que, com tanta raiva, que pensa em eliminá-los, né? E o Sr. Chaitanya o apazigua. Então, Prabhupada explica que quando o devoto ele ouve uma ofensa dirigida a outro devoto, realmente ele tem que tomar uma atitude, né? Tem que tomar uma ação, certo? E porque isso, dentro da etiqueta Vaishnava, dos parâmetros da tradição, é inaceitável, né? Então, argumentar e dissuadir o ofensor de sua ofensa, ou seja, fazer com que ele ajuste sua conduta, é interessante, não é? E, se isso não for possível, se eu não consigo argumentar e dizer, olha, você está ofendendo, né? E fazer com que a pessoa que está dirigindo essa ofensa altere sua conduta, se isso não for possível, então existem mais duas medidas, né? Que seria tirar a vida, que é bem dramática, bem radical, e a terceira medida, que é se afastar. Certo? Agora, é interessante porque quando a ofensa é dirigida a mim, a minha pessoa, existe outra conduta, existe outra regra, que é não se afetar. Muito interessante, né? Então, ou seja, quando isso é dirigido a mim, a regra é não me afetar. E isso o Krishna explica na Gita pra gente, lembrem-se, né? Quando o Krishna explica quem é muito querido, é aquele que transcende ou que não se afeta com elogio e crítica, por exemplo, certo? Ou ainda no capítulo 2 da Gita, quando o Krishna, no verso 14, explica o princípio de Titiksha, que é o princípio de tolerância, não é? Então, Krishna fala assim que Matra Spashas tu Kaunteya, Shitoshna Dukkha Sukha Daha, Agama Paino Nityas Tans Titikshasva Bharata. Então, Kautei Bharata, né? Srila Prabhupada explica nesse significado que Krishna se dirige assim para Arjuna, Kautei Bharata, para rememorar, para lembrar a linhagem de Arjuna, que ele vem de uma linhagem superior, elevada, de devas, né? De pessoas divinas. E assim mesmo, Krishna explica Titikshasva, né? Ou seja, essas instabilidades, aflição ou excitação, né? Alegria, elas se alternam.
assim como o calor, as sensações de calor e frio, as estações de inverno e verão. E o sábio, titiksha, ele tolera. Assim mesmo, né? Se a gente está numa fase boa de progresso, ou passando por bons eventos satisfatórios, né, de sucesso. E assim mesmo, não. Por outro lado, eu posso estar passando por uma dificuldade, tristeza, ou sendo veementemente criticado ou perseguido. Né? Isso existe muito, a gente sabe disso, passamos por isso. E toleramos. O sábio tolera. O que Krishna fala, o sábio tolera. E o que é esse tolerar? Esse titiksha, esse conceito de tolerância que o Sr. Krishna explica, eu costumo dizer assim, né, que tudo o que é de bom, de conhecimento válido na sociedade é Veda. Tudo que é conhecimento na sociedade para estabilidade, manutenção e progresso é conhecimento védico. Então, por exemplo, se o psicólogo lá, se o neurocientista descobre e fala sobre resiliência, né? E aí, o problema é que ninguém quer dar os créditos ao autor do conhecimento, né? Que é Krishna. Então, Krishna já fala titikshasva, né? Tolerância, que é o que nós entendemos hoje, conhecemos como resiliência. Essa palavrinha que é tão conclamada nos dias de hoje, resiliência. E que, na verdade, traz em seu bojo, traz em sua essência essa questão, não é, da tolerância, não é, da resiliência, que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Krishna já falava sobre isso. E também mesmo na educação laica, a gente fala tanto em habilidades socioemocionais, não é? E Krishna já falava sobre isso. Já falou sobre isso, já legou isso à humanidade na Gita, isso é muito interessante. Então, o ponto é que, nesse contexto, o Sr. Chaitanya sorri em ambas as situações, tanto quando ele é ofendido pelos sannyasis Mayavadi, em Varanasi, ele sorri e se afasta, e ele sorri também quando os seus devotos estão angustiados, que são Tapana Mishra e Chandrasekhara. Ele também sorri, né? Porque ele dá o exemplo, o Sr. Chaitanya consubstancia o exemplo do comportamento Vaishnava ideal. Quando o Vaishnava ele ouve ofensas dirigidas a si, ele tolera, certo? Ele tolera. Agora, um outro comportamento, né, na tradição, né, de Kita Vaishnava, é quando ele ouve ofensas dirigidas a outro devoto. Isso é diferente, porque aí vem esses comportamentos que a gente, né, discutiu, que nós conversamos sobre eles. E argumentar para desenvolver uma nova postura, tirar a vida, que é bem radical, e a terceira é se afastar, que é bem equilibrada, né? Inclusive, como eu falei anteriormente, bem indicada até pelos especialistas e psicólogos, né? Contra o comportamento nocivo, contra os comportamentos, né, que não são legais, que são prejudiciais e tóxicos, né? Contra os comportamentos tóxicos, nós nos afastamos, né? Essa é uma regra básica, e está aqui também nas escrituras. E outro ponto importante é que o Sr. Chaitanya ele faz um arranjo para apaziguar o coração dos seus devotos. Então, o Brahmani chega de Benares e o convida para o canto congregacional. E é muito interessante porque Srila Prabhupada, nos significados dessa sequência de versos, gente, do Adi Lila, capítulo 7, vocês estão acompanhando, a gente está estudando, vocês viram? Srila Prabhupada ele explica, não é? Como os sannyasis Mayavadi, em Varanasi, eles estavam submersos na sua arrogância, no seu orgulho, por serem considerados vedantistas, estudiosos do Vedanta. E eles estavam tão orgulhosos que eles não viram a glória, a beleza, a graça, a magnitude do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? E Srila Prabhupada explica, né, reforçando tanto que no significado que nós lemos hoje, do verso 50, Srila Prabhupada fala sobre a essência do canto dos santos nomes, Trinada Piso Nichena, que é sentido-se mais inferior como uma palha na rua, né? Uma grama. Esse é o espírito de humildade. Então, o devoto, ele é humilde. Ele é humilde.
E aqui, para brevemente arrematar, eu peço mais uma vez desculpas, viu, pela minha internet. Aqui no Gokula a gente está passando por um processo, né, de instabilidade na internet, mas eu fico feliz por termos chegado até aqui, né, a conclusão. E para brevemente arrematar, agradeço mais uma vez ao Prabhupada Vilma pelo convite, sempre é um prazer muito grande. E para arrematar, eu vou ler um poema para vocês, que tem a ver com o contexto de hoje. O poema se chama Nome e Forma, do meu livro Verticilo. E o poema diz o seguinte: a magia no som, sempre houve, sempre haverá. Nunca houve tempo em que a magia deixou de existir. Magia aqui como um sinônimo de beleza absoluta, de prazer absoluto. E tu és a fonte dela, ó amado de meu coração. Tu cujos nomes, infinitos nomes, são a gênese, o meio e o fim. Tu danças e me fazes dançar, com coração em flamas. Neste coração habitas, em trono cravejado, ciente de que esta por ti clama. Então, o poema, né, Nome e Forma, ele faz uma abordagem poética, subjetiva, dessa questão do cantar dos santos nomes de Krishna, que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu legou para a humanidade, né? E essa passagem do Adi Lila, de Chaitanya, ele tematiza justamente isso, gente. A essência, né, da prática eu não vou dizer a superioridade, mas o fim último, o ultimato do conhecimento védico, né, que é que o Sr. Chaitanya legou à humanidade, que esse ultimato está sendo descrito e elaborado no Srimad Bhagavatam e no Bhagavad Gita, como Srila Prabhupada coloca nos significados desses versos dessa seção do Adi Lila, capítulo 7. Então, que cantemos, né, nesse espírito Trinadapi Sunishinā, no espírito de humildade, e que isso vai nos revelar o sumo bono do Vedanta. Tá bom? Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade. Posso ler aqui no chat. Do Rio de Janeiro colocou aqui um emoji. Viu? Desculpe mais uma vez a falha da minha internet, mas eu fico muito feliz e agradeço. Então, uma boa continuidade de estudo para vocês aqui do Chaitanya Charitamrita e um excelente domingo. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.